essa visão. Muito bem, então agora gravando, continuando um pouco a aula sobre manobras cirúrgicas fundamentais, a gente tinha falado da possibilidade do movimento de rotação para dentes com raízes cônicas sem dilaceração apical. Possibilidade de fazer uma osteotomia, né, para poder facilitar, e isso aqui é uma coisa até que eu até vou questionar nessas 20 perguntas, como que a gente verifica se tem uma ponta de osso para o paciente poder botar uma prótese, e a gente sempre tem que passar o dedo, mas passar o dedo com a mucosa em cima, né? Isso aqui é um alveolótomo, tirando a ponta de osso que poderia atrapalhar na prótese, ressalvando, claro, o tipo de caso. Às vezes a gente preserva esse osso para preservar a papila, enfim. E tem que ter um cuidado muito grande com o alvéolo, isso eu tinha falado, e a gente passa o dedo sobre o rebordo com a mucosa em cima. Porque se a gente não bota a mucosa em cima, a gente não tem a real situação de como vai ser a prótese batendo ali, né? Aí parece que se tu passa o dedo direto no osso, né, parece que tá sempre duro, né? Sempre com ponta, né? O nó, como a gente sempre falou, fora do alvéolo, de preferência, eu acho melhor até deixar no vestibular, deixando na palatina não tem problema, fora do alvéolo, tá? E podia ser dois pontos em X? Poderia, né? Ela fez 4 simples. Poderia ser 2 pontos em forma de X. E ali a gente tinha parado. A gente tinha falado do septo. Isso aqui é um outro caso. O septo intraradicular, lá naquele artigo que eu botei no Moodle, que eu falei um pouco também, o septo intraradicular, quando ele está muito para fora, é muito fino, ou a gente vai passar um fio de sutura bem aqui, vai ficar muito perto do osso, é interessante a gente usar o alveolótomo e retirar esse septo, né? Se o septo também está um pouco solto, né, a gente deve tirar, porque senão ele vai necrosar por falta de vascularização e vai gerar um sequestro ósseo e pode evoluir isso por tudo para uma alveolite, né? Bom, eu acho que ali a gente tinha parado, a gente está falando agora de um molar inferior. Um molar inferior, aquela história de ter conhecimento de anatomia faz parte. A gente tem que saber que o molar inferior a gente tem uma raiz distal e uma raiz mesial. E se a gente quiser fazer uma odontosecção, por exemplo, a gente tem que fazer no sentido vestíbulo lingual, né? A gente pode mais ou menos medir ou imaginar onde estaria a furca do dente e mais ou menos ter um ponto de referência e ver o quanto de broca que tu vai entrar, né? Tu pode começar no vestibular e ir indo em direção lingual, né, com essa tua odontosecção feita em alta rotação, né? E aos poucos tu vai ganhando profundidade. Mas antes se começa com uma sindesmotomia. Isso aqui é o sindesmótomo, né? A gente trabalha nesse sentido e nesse sentido, no sentido mais, digamos, antero-posterior e no látero-lateral, dá para ir trabalhando com sindesmótomo. E aqui já se percebia pelo tamanho do dente, deixa eu ver se tinha radiografia, que era um dente com provavelmente a indicação, é um caso lá da faculdade, provavelmente a indicação deve ter sido alguma perfuração endodôntica, porque ou provavelmente é uma perfuração, né? Às vezes a gente tem cárie que compromete a furca, envolve lá a furca e aí já condena o dente. Mas ele não tinha doença periodontal e tal, vou perguntar, por que não fizeram a endo? Provavelmente esse caso deve ter sido uma perfuração durante o tratamento de canal e acabou sendo indicada a exodontia, tá? Sinceramente eu não lembro, mas provavelmente só pode ter sido isso, né? Porque o dente poderia, sem dúvida, tratar o canal, botar um núcleo ou botar um pino de fibra que vocês estão vendo lá na prótese. Bom, sem dúvida. Mas provavelmente a indicação foi por perfuração durante o acesso e durante o preparo endodôntico. Muito bem. E aí a gente já viu que não adiantava muito botar fórceps, certo? Botar um fórceps aqui porque ia quebrar. O dente tinha uma restauração provisória bem grande, paredes laterais um pouco mais frágeis. Não adiantava botar um fórceps e querer que o dente saia. Bota uma alavanca aqui. Poxa, não vai mexer. É perigo mexer o premolar e não mexer o molar, certo? Então a gente partiu direto para uma odontosecção.
que não há uma regra, tá? Não há, temos que fazer a odontosecção primeiro, depois uma osteotomia. Não, poderia fazer uma osteotomia, poderia fazer uma odontosecção. Por exemplo, uma outra coisa que eu vou questionar, estou dizendo que eu vou perguntar, mas não me importa, o que importa é que vocês entendam. Eu só estou fazendo uma odontosecção porque a raiz é divergente, certo? Vou fazer uma odontosecção porque a raiz é divergente. Se é um molar que está a raiz fusionada, eu não vou fazer uma odontosecção, né? Não tem como, aí eu vou ter que fazer uma osteotomia, certo? Se o dente não sair com fórceps ou com alavanca antes, né? Bom, sentido vestíbulo lingual, botar a alavanca para separar as duas raízes. E aí, depois que separou, a posição é a de sempre. Perpendicular ao dente, alavanca de de reta, face plana virada para o dente que eu quero tirar. E aí vai sair uma e outra raiz. Vai sair de forma separada, né? A odontosecção vai facilitar bastante, certo? Se fosse um dente superior, a nossa odontosecção teria que ser um pouquinho diferente. A gente tem que lembrar que a gente tem duas raízes vestibulares, a disto-vestibular, a mesio-vestibular e a raiz palatina, tá? Então, a primeira odontosecção que eu faço é dividindo a palatina das vestibulares. Eu entro no meio e levo para dividir a palatina das vestibulares. Boto uma alavanca aqui e separa as duas vestibulares da palatina. E depois, num outro momento, tu divide as duas vestibulares. E aí vai tirar uma por uma. Aí tu pode fazer o apoio aqui para tirar primeiro essa daqui, o apoio aqui para tirar primeiro essa, com a alavanca, e normalmente com fórceps a gente finaliza na palatina. E sendo uma raiz cônica, geralmente, ou quase que 100% das vezes, a gente consegue fazer uma rotação da raiz palatina, porque é uma raiz bem cônica, e dilaceração apical na raiz palatina é zero, né? Não tem, é extremamente raro. Então, uma raiz que tu pode fazer uma rotação. Então, tu vê, tu pode usar a alavanca aqui, tu pode usar a alavanca aqui no meio, né? E depois tu pode finalizar, tu pode tirar essas raízes também com fórceps e a palatina geralmente a gente tira também com fórceps fazendo uma rotação. Geralmente, não, às vezes não tem apreensão para fórceps, né? Mas entendo que a ideia é saber o que a gente está dividindo, certo? O que a gente tem que cuidar é com o seio maxilar. Eu podia pegar aqui uma radiografia, mas aqui dá para ter uma ideia. A linha do seio maxilar está passando aqui, ó. Aqui, e vai contornar as raízes. Opa, sai daí esse troço. Mas enfim, a linha está passando aqui, ó. Eu tenho que cuidar para não exagerar na minha broca para fazer odontosecção também, né? Assim como na mandíbula, eu tenho que cuidar o nervo alveolar inferior, o feixe vasculonervoso alveolar inferior, né? Claro, que aqui tem uma margem de segurança enorme, né? E normalmente num primeiro, segundo molar a gente não tem problema, mas num siso, num terceiro molar, às vezes para fazer uma odontosecção, eu estou bem próximo do alveolar inferior. Então é lógico que essa profundidade, vocês podem estar perguntando qual a profundidade da broca, é até chegar na furca, até vencer a furca, até passar da furca, certo? Claro, respeitando com todo cuidado os acidentes anatômicos, no caso, o seio maxilar na maxila e o nervo alveolar inferior, o feixe vasculonervoso alveolar inferior na mandíbula, certo? Vou repetir para quem está ouvindo só a gravação, eu estou contando toda essa história de falar de dentes mais complexos, porque se chegarem os dentes na parte prática, na nossa aula prática, a gente não vai, eu pelo menos não vou mandar embora, eu vou fazer com vocês e eu quero que vocês tenham uma noção de que não adianta a gente ficar esperando dente com doença periodontal para vocês tirarem com fórceps na cirurgia 1. A gente vai começar do começo, sem dúvida, mas se aparecerem dentes mais complexos, a gente vai ajudar vocês e vai fazer e não vai mandar o paciente embora naquele momento. A não ser que seja também, né, um canino retido no palato, terceiro molar a gente não vai fazer, né? Aí claro que não. Certo. Vamos lá, mais um dente, sindesmotomia. Os dois dentes iam sair, os dois dentes iam sair, então tu pode botar uma alavanca perpendicular ao dente, nessa direção aqui, né? Perpendicular ao dente, luxar os dois e finalizar com fórceps. Eu botei esse caso principalmente pelo cuidado do alvéolo. Dá para passar uma lima, isso aqui é uma lima para osso, dá para pegar um alveolótomo, certo? Dá para mexer para fazer esse tipo de
de situação. Ali até fraturou o ápice, como eu falei sempre, a gente tem que olhar o dente que tira, por isso que a gente fez aquele retalho. E essa parte de incisão, eu vou passar, tá? Eu estou falando de coisas talvez um pouquinho mais complexas, mas isso eu também não vou falar, que aí é demais, para gerar complicação. Não vou falar. Vamos ver mais um caso. Daria para botar o forceps aqui? Não. Daria para botar a alavanca aqui? Como? Não. Puxa, como é que eu vou tirar esses dois dentes? Uma das primeiras regras que eu botei lá na primeira aula dizia assim, ó, vamos viabilizar condições para usar os instrumentos. Então eu tenho que pensar em fazer uma incisão intrasulcular, se preciso uma relaxante, né? Que eu faria aqui na distal do canino, não sei onde foi feito, vamos ver agora. E se precisar, a gente vai fazer algumas osteotomias. Vamos ver. Tá ali as raízes. Incisão intrasulcular. Mais uma vez, não sou eu que estou fazendo, é o aluno da cirurgia 1. Incisão intrasulcular, vai contornando. Desculpa, cirurgia 1 não, talvez fosse da cirurgia 3, tá? Ó, a incisão intrasulcular é literalmente dentro do sulco, como o próprio nome diz. A gente vai contornando, né, vai incisando, contornando no sulco, papila, sulco, vestibular, papila, sulco, só uma incisão intrasulcular. Essa relaxante que a gente fez aqui, eu não faria aqui, eu pedi para ela fazer aqui para facilitar, porque não tinha tanto apelo estético, tá? Agora que eu deveria fazer aqui, ó, na distal do canino. Deve evitar relaxante aqui. Eu fiz aqui para facilitar, a gente fez aqui para facilitar a vida da aluna, e o apelo estético não era tão grande, visto já a condição bucal do paciente. A gengiva tinha um biotipo bem grosso, bem espesso, e não era um grande problema. Então, incisões são divergentes, não se preocupe com isso, esqueçam isso, né? E de preferência longe da área de osteotomia. Não vou falar disso. A gente pode falar disso na aula mais para frente, vocês vão ter tempo para ouvir falar sobre isso. A gente só aqui foi um pouco descolado essa mucosa. E aqui que é o que nos interessa. Sempre, é sempre igual. A alavanca, na primeira posição da alavanca vai ser assim, certo? A primeira, né? Perpendicular ao dente, a parte da plana virada para o dente que eu quero tirar e o dedo da mão não dominante para proteger. Tem que ter a mão ali para a gente proteger, certo? Proteger o quê? Proteger dessa alavanca escapar, né? Escapar, mas se escapar vai bater no meu dedo. Nessa distância, não machuca o teu dedo. Não vai machucar o dedo, certo? Porque não chega a ganhar velocidade. Ela mal escapa e já pega ali. Não acontece nada no dedo, certo? Mas isso aqui é uma proteção, tanto para tu estabilizar a cabeça do paciente, para tu conseguir saber controlar o teu movimento para proteger da alavanca escapar e não machucar o paciente. Esse dente, então, luxou e saiu com a alavanca. Esse aqui está sendo criado um espaço para botar a alavanca. Foi tentado criar um espacinho com o próprio sindesmótomo ali para botar uma alavanca. Foi colocado a alavanca. O dente não saiu. Tentou se aprofundar um pouco mais o espaço. Aqui dá para perceber, ó, porque isso em dente cariado, essa é uma grande questão. A gente nota que o dente está muito preto, com cárie, e lá, à medida que tu vai subindo, tu não só vai gerando um pouco mais de espaço para entrar a alavanca, mas também tu gera um espaço onde tu começa a pegar, a encostar em dente sadio, em dente mais inteiro, em dente que não é tão quebradiço, entende? Então, já permite tu entrar um pouquinho mais apical, né? E aí saíram os dois dentes. Só que foi feita uma lambança aqui. Foi broca, foi soro, foi isso. E aí vocês notam que esse fio vocês não viram ainda, não é o que vocês treinaram lá naquela primeira aula lá em março, na terceira aula em março. Esse aqui se chama um fio de nylon. O fio de nylon é um fio monofilamentar. Ele tem um filamento. É chamado também de mononylon. O fio nylon, ele tem uma vantagem. Ele acumula muito menos placa. Né? Lembram dos outros slides que eu já mostrei aqui que o fio de seda
por ser multifilamentar, ele acumula um monte de placa. Fica uma gororoba. E esse aqui, a gente não queria que acumulasse placa aqui em cima. Por isso que a gente usou um fio de nylon. Desvantagem do fio de nylon. Ele espeta um pouco mais. Principalmente se ele for 4 zeros, como esse. Se ele fosse 5 zeros, 6 zeros, ele seria mais fino e não espetaria tanto. Só que os 5 zeros, na mão de quem está começando, ele arrebenta com muita facilidade. Certo? Eu uso basicamente nylon 5-0. Se eu vou tirar um siso de vocês, agora no meu consultório eu vou usar um fio de nylon 5 zeros. E vocês estão usando lá na cirurgia 1, vão usar um fio de seda 4 zeros. Vocês vão usar um fio mais grosso e um fio multifilamentar que quando eu faço o primeiro seminó, ele não desamarra tão facilmente. Certo? Então existem vários tipos de fio. Existem fios, por exemplo, absorvível, ele cai sozinho. Né? Eu já falei, às vezes a gente atende paciente com necessidade especial, né? Um paciente que tem alguma necessidade especial que não consegue fazer procedimento odontológico. A gente vai lá, faz uma cirurgia no bloco, o paciente anestesia geral, e se a gente vai botar um fio de nylon, a gente precisaria que ele sentasse na cadeira 7, 10 dias depois para tirar os pontos. Não daria, então a gente bota fio absorvível, né? Ou fios para suturar planos musculares em acessos, né, mais profundos. Então existem vários tipos de fio e cada um serve para determinada coisa. Ah, o seda não serve para nada. Serve, por exemplo, fazer uma cirurgia no freio da língua. Tu pode usar um fio de seda que não espeta tanto, né? E tem a vantagem de não correr tanto, não soltar quando está fazendo nó. Então tem um fio para cada situação. Né? Mais um dente aqui. De novo, incisão intrasulcular para viabilizar. Isso aqui se chama descolador de Mote, se chama descolamento. Sempre quando a gente fala em descolamento, na cirurgia a gente está falando de descolamento mucoperiosteal. É mucosa e periósteo. Então, descolamento mucoperiosteal. Existem procedimentos periodontais que fazem retalhos divididos, mas é outra história. No nosso caso, a gente vai fazer cirurgia descolamento mucoperiosteal. Essa osteotomia ela pode ser feita tanto com alta rotação quanto com baixa rotação, tanto faz. Eu posso usar tanto em dente quanto em osso, alta ou baixa. Tanto faz. Não é obrigação e aos poucos vocês vão vendo e vão até decidindo, vocês vão chegar lá no 5º ano, meio que, eu gosto mais só da alta, eu gosto mais da baixa. Isso varia. Eu uso um pouco de cada coisa. Um pouco da alta, um pouco da baixa. Né? Então, o professor, o Vladimir, que dá aula na terça de manhã, ele só usa alta, ele não usa baixa. O professor Rogério Belli, da cirurgia do 4º ano, ele só usa baixa, não usa alta. Né? Enfim, e isso é bom da PUC, que vocês vão poder ver vários tipos de orientação e chegar no 5º ano, os alunos às vezes chegam, eu gosto disso. E, tudo bem, vamos fazer como tu gosta. Né? Porque das duas formas podem ser executadas. 16. Radiografar o dente. Né? A gente pega um dente que a gente olha, já sei, resto radicular, incisão intrasulcular, vamos preparar a alta, a baixa, olha esses restos. Legal. Só que tu faz a radiografia, eles estão presos só na mucosa. Nada disso, né? Então, a radiografia tem que ter, sempre, né? E nesse caso foi feito só com o sindesmótomo. Só trabalhando com o sindesmótomo ao redor, saíram 2 remanescentes radiculares. A gente olha aqui, por exemplo, esse aqui, puxa, tá na casquinha também, tá igual o outro, só a casquinha. Aí tu faz a radiografia e não tá só a casquinha, é um pouco mais complexo, né? Então, tem que ter radiografia para tu saber na hora de curetar uma lesão, se está longe do dentário inferior. Porque uma das coisas que a gente vai dizer para vocês quando tiram um dente é para tocar no fundo do alvéolo com a cureta. A cureta, a gente vai curetar quando tem lesão. Quando não tem lesão, a gente vai usar a cureta para sondar o alvéolo, para encostar lá no fundo do alvéolo e ver se tem se está durinho, se está mole, né? Como é que está o fundo do alvéolo. Né?
E às vezes o dente está muito perto do canal mandibular. E aí eu tenho que saber, tentar entender na radiografia se eu estou curetando o feixe vascular nervoso, que não pode, ou se eu estou curetando de fato a lesão. Um outro caso, aqui fica muito claro, eu botei esse caso aqui porque fica muito claro o nosso objetivo da nossa odontodissecção. É sempre aqui, ó, da furca e dividir a mesial da distal. É sempre esse o nosso objetivo. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente faz no escuro, né? Nesse caso tá fácil. Entra com a broca aqui e vai. Essa é a ideia da odontodissecção, né? Aí, nesse caso tá fácil. Entra ali, divide. De vestibular para lingual, né? Bota a alavanca para separar. Depois bota a alavanca. Tem um videozinho, vê se vai. Até rodou. Tá escorregando. Mais ou menos, né? Primeiro assim, começou um pouquinho com o dedo aqui, ó, com o polegar aqui, ó. Tava errado. Depois ele corrigiu. Gostei que ele botou o dedo aqui, certo? E com a alavanca, a gente não pode, isso é bem comum, pode acontecer dela girar em falso. O que tem que fazer? Tem que fazer aqueles dois movimentos que a gente vai ter que fazer, ou jogar um pouquinho o cabo dela para cá ou para lá, que é aquela interfixa e interresistente que o Clayton deve ter dito para vocês. Ou seja, esse é o movimento de sarrilho, que é o movimento de girar, e se ele está girando em falso, eu tenho que pegar a minha alavanca, a ponta dela e botar ou para cá ou para lá, né? Vamos ver até onde foi esse para poder buscar um apoio melhor. Então, esse polegar aqui está errado. Depois vocês vão ver que ele corrige botando um indicador ali. Olha só. Ó, assim não é assim para pegar a alavanca. Ah, agora sim. Assim. Só que aqui eu tinha que botar um pouco para cá a alavanca aqui. Para cá. Para conseguir um apoio melhor. Ó, ele foi um pouquinho mais para lá. E chega um ponto que ele vai pegar o fórceps mesmo, né? Porque já luxou bem o dente e pegou o fórceps. Ele já estava no começo, e repito, não é obrigação nenhuma, e aqui ele finalizou com o fórceps. Não é obrigação nenhuma tu luxar primeiro com a alavanca e depois botar o fórceps. Não, não é obrigação. Tu pode fazer tudo com a alavanca ou tu pode fazer tudo com fórceps. Tranquilo. Mas ali o dente já estava mais luxado, ele só finalizou com o fórceps, tá? Mas deu para ter uma ideia da posição. E aí o dente foi dividido e saiu um pedaço e outro. Sempre visando a furca. Mesma coisa aqui. Odontodissecção, a irrigação é feita pelo auxiliar, não sai água da caneta na cirurgia, não sai água, o auxiliar tem que botar soro, e o soro, primeiro, essa agulha é uma agulha que espeta, né? É a agulha mesmo, né? E ela tem que ser quebrada e dobrada. Assim ela tá só quebrada, toda ela quebrada, não tem agulha aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente deve quebrar a ponta e dobrar para não machucar nossa mão, né? Então o auxiliar irriga na ponta da broca, na ponta da broca. Tem que irrigar na broca. A imagem está ruim, mas a alavanca é a mesma ideia. E depois ainda precisou uma osteotomia, que é uma canaleta, porque o dente estava bem difícil para ele sair. Vamos ver o que temos aqui. Posição do fórceps. As duas cristas, as duas saliências visando a furca, né? Um fórceps para a mandíbula. O dente não saiu e ainda foi feita a odontodissecção. Eu botei essa foto aqui porque vocês tinham visto essa broca aqui, ó. Que essa broca aqui chama-se broca Z-cria, que é a broca que vocês compraram. Vocês compraram uma Z-cria longa e uma Z-cria curta. A Z-cria é muito boa para fazer odontodissecção, serve para osteotomia, mas ela ganha profundidade, é excelente broca. Porém, ela quebra com muita facilidade. Ela quebra com muita facilidade, é uma broca cara. Ela custa uns R$40, né? Então, muitas vezes vocês podem usar uma broca 701 ou 702 haste longa para alta rotação, né? Que é uma broca tronco cônica picotada para alta rotação,
Ou vocês podem até usar, como nesse caso aqui, tu usou uma broca diamantada para fazer a odontosecção mais grosseira, em esmalte, amálgama. Aí, para não estragar a broca, né, se usou uma diamantada. Por isso que a lista de vocês tem uma diamantada, tem a zecria longa, a zecria curta. Para que a zecria longa e a zecria curta? A zecria longa geralmente é a que a gente escolhe, mas daqui a um pouco é um dente com um paciente que não abre muito a boca. Ele não consegue abrir a boca, tem os dentes superiores. Isso aqui parece que não tinha, né? Mas tendo os dentes superiores, essa cabeça da caneta bate. Aí tem que ter a zecria curta. Enfim, só um pouco das brocas que vocês têm. Alavanca separando as duas raízes. Aqui está bem claro a separação. E o que foi feito? O aluno fez uma odontosecção e tirou as duas raízes de forma independente. Tá? Essa é a ideia. Isso aqui é sempre difícil, dente com hipercementose, com tratamento de canal, sempre difícil. E uma das formas, um fórceps especificamente, esse fórceps chama guampa de boi. Ah, guampa de boi. Boi não tem guampa. Tá, mas não importa, é assim que a gente chama. A gente não. Os livros, até as traduções são chamadas dessa forma. Guampa de boi. Ele visa pegar a furca. Aqui, ó. Nesse caso, era sonho que saísse só com o fórceps, tá? Porque era bem inserido, bem gordo aqui, com a hipercementose, ia ser um pouco difícil. Mas a ideia desse fórceps é pegar na furca e para molares inferiores sem coroa. Tá? Isso eu mostrei num vídeo, aquele que eu tinha posto lá no começo de março, no YouTube, quando ainda a gente não estava acostumado ainda a lidar com essas coisas aqui do Zoom, do Moodle, né? Aqui no caso precisou fazer uma odontosecção, alavanca, e aí quando a gente faz uma odontosecção, isso é um erro, não é um erro, não é nenhum absurdo, mas é o que a gente quer, pelo menos o que eu quero, é que vocês sempre pensem. Vocês sabem o que é um fórceps para molar. Fórceps para molar, a gente está vendo que é esse daqui, para molar inferior. Mas se eu digo para vocês, olha, a gente vai fazer uma odontosecção, a gente está planejando fazer uma odontosecção. Então, quando a gente faz uma odontosecção, a gente não finaliza o dente com fórceps para molar. A gente tem que usar um fórceps para raiz ou até um fórceps para pré-molar. Porque daí tu está tratando uma raiz separada da outra, certo? Que é aqui, ó, é um fórceps para pegar uma raiz, né? A gente não tá, e às vezes a gente diz assim, ó, vamos fazer uma odontosecção, pega lá o fórceps. Aí vai lá, pega o fórceps para molar. Aí eu falei, eu pergunto, o que tu tá tirando? Eu tô tirando um molar. Tá, mas tu separou o molar ao meio. Então o que tu tá tirando? Tá, tô tirando um molar. Aí eu pergunto, o que tu tá tirando? Aí a terceira resposta é, não me deixa nervosa. Tô brincando, tô brincando, não sou tão chato assim. Mas se a gente está, mas eu quero que pensem bastante, né? Se a gente separou, a gente tem que ter um fórceps específico para aquilo que a gente está tirando, né? A gente está tirando uma raiz, né? Então o fórceps tem que ser um menorzinho, raiz por raiz. E aqui foi ainda finalizado com o alveolótomo no septo. Mais um. Dá para dar uma tenteada com fórceps? Isso eu sempre digo. Tá, mas tá vendo que vai quebrar? Tá. Quer dar uma tentada? É livre, né? Tenta. Dá. Às vezes até dá para tentar. E às vezes dá certo. Às vezes dizem, eu digo para fazer uma odontosecção ou para fazer uma osteotomia e o aluno dá uma tentada com fórceps e o dente sai. E ele, aí, ó, tá vendo, Vinícius? O dente saiu. Bom, perfeito? Às vezes sai, às vezes sai, às vezes é bom tentar. Mas às vezes é bom também a gente partir para o aprendizado da técnica, né? Eu não sei se saiu, tá? Não me lembro do slide que vem depois. Mas eu duvido que saia. Vamos ver. Tá, não saiu. Foi dividido depois. Essa aqui é a broca... Essa é a broca 702 haste longa, que é a mesma ação da Zecria, tá? E muito mais barata. Ela custa uns R$8.
R$ 12, a Zecria 40, 45. E foi separada as 3 raízes daquele molar superior. E este é um que, pela própria infecção, dá para ver que tem uma rarefação, um espessamento do ligamento periodontal bem grande. Ó. Esse é um que eu falei, dá uma tenteada com o guampa. Né? Daria para dar uma tenteadinha, né? Não custava. E conseguiu. O próprio fórceps guampa de boi, ó, pegou na furca e tirou o dente. Certo? Então, realmente, como eu falei, a tenteada é livre, dá para tentar, né? Imagina a trabalheira que ia dar. Divide, o negócio quebra, aí separa, aí não separa exatamente no meio, separa um pouquinho inclinado, porque estamos aprendendo, e aí daqui a pouco a broca pega um pouquinho de lado, e fica, poxa, foi tão fácil, tirou com fórceps. Dá para tentar, sem dúvida. Né? A gente sempre vai tentar do jeito mais simples para o mais complexo. O que não dá para tentar é o que eu digo até para os alunos do 5º ano ou da especialização. Tu não pode ficar 30 minutos tentando, né? Porque às vezes ficam, não, mas já está indo e passaram 15 minutos. Ah, mas olha lá, ó, tá afrouxando, ó, tá luxando, tá vindo 20 minutos e vai e fica. Poxa, tentou, não deu, parte para outra, não deu para outra, não deu para outra. Mas isso a gente só aprende tomando na cabeça. A gente mesmo tomando na cabeça, né? A gente mesmo, depois de tentar algumas vezes, a gente toma na cabeça, vê que não dá e a gente já parte para outra cada vez mais rápido. Né? Resumindo, utilizar os instrumentos de maneira correta e se não der para utilizar de maneira correta, vamos viabilizar a condição para aplicar. Não devemos coletar o alvéolo somente na presença de uma patologia. Ah, mas eu vejo tu botar cureta no alvéolo. Sim, devemos botar a cureta no alvéolo para sondar as paredes, sondar o fundo, ver se está durinho, ver se está tudo firme, se não tem nada de tecido de granulação, de lesão periapical. Não, não tem, mas não é para sair esfregando a cureta nas paredes. Não precisa. Por quê? Porque não devemos tirar os remanescentes do ligamento periodontal, que são importantes para a invasão fibroblástica da formação do tecido fibroso, que é o terceiro estágio do reparo tecidual. O primeiro é formação de coágulo, o segundo é formação do tecido de granulação, o terceiro, tecido fibroso, o quarto, tecido ósseo imaturo e o quinto, tecido ósseo maduro. Não insistir agora, quando a gente retornar na parte prática, de pegar o instrumento do jeito errado. Não insista. Né? Pode parecer mais fácil no começo, não insista. Se as próximas vezes que vocês forem cortar o cabelo e o cabeleireiro pegar a tesoura desse jeito, saiam do cabeleireiro. Porque e podem ter certeza, quando vocês forem, alguém for cortar o cabelo, vai lembrar de mim, olha como o barbeiro ou o cabeleireiro pega a tesoura. Ele vai pegar do jeito certo, que não é com esse dedo, é com este dedo aqui. Ó. Vai pegar, porque no curso ele aprende a pegar a tesoura de cortar cabelo com o dedo certo. Podem reparar. 4. Alvéolo feio não quer dizer que é um problema. O mais importante é aquela história. Dói, né? Como dói, é uma dor pós-operatória, uma dor de alveolite, que tipo de dor que o senhor está sentindo, né? Dor de alveolite 3, 4 dias depois da cirurgia. Dor pós-operatória, ela vem desde a cirurgia e está decrescendo, está melhorando, né? Tá, mas tá feio, tem um amarelo, tem um preto, grande coisa. Se não tá doendo, o paciente deve ser orientado a manter limpo e que isso tudo vai fechar, vai se reorganizar em até 3 meses. Em até 3 meses, certo? É óbvio que se em 7 dias tem um pedaço de osso para fora, a gente tem que tomar uma atitude, né? Aí não é um alvéolo feio, é um alvéolo com osso para fora. E a gente já viu na aula quais atitudes tomar. Inclusive está aqui, passar a broca, né? Até ver se sai o sequestro, ou passar uma broca, estimular sangramento, vai fechar por segunda intenção. A gente já viu que se o fechamento por segunda intenção é quando não há coaptação dos bordos. É quando a ferida vai fechando de fora para dentro. O sucesso do reparo depende muito do pré-operatório, a gente viu, depende da anamnese, depende se o paciente toma
remédio, se ele é diabético, se ele toma anticoagulante. Depende do transoperatório, se a gente vai inspecionar bem o alvéolo, se o auxiliar vai irrigar bem a broca na hora da gente fazer a osteotomia, se a gente não vai mastigar, lacerar muito os tecidos, né? E depende também do pós-operatório, se o paciente não vai ficar cuspindo, se ele não vai ficar fazendo bochecho, se ele não vai deixar cair comida dentro do alvéolo, né? O sucesso depende de tudo isso, um conjunto de coisas. Lembra disso aqui que eu falei, que eu pedi para tirar o dente, a gente tinha uma radiografia horrorosa e depois eu achei na pasta uma radiografia melhor. Ou seja, não, fazer a radiografia vamos fazer direito e vamos enxergar o que a gente está fazendo, sempre com radiografia. 8. Sempre que a gente tirar o dente, a gente tem que olhar o dente que a gente tirou. Sempre. Olha, vê se está inteiro, vê se é isso mesmo. Vê se, poxa, será que o ápice é reto assim ou será que quebrou alguma coisa? Será que o dente está reabsorvido? Sempre olha o dente. 9. Sempre que possível, não deixa um prejuízo estético. Bota uma prótese imediata, planeja, puxa, vamos tirar esse teu dente quando conseguir a vaga na prótese. Se não tiver a vaga, de repente vamos tirar o teu dente no mês que vem. Fala com o teu protesista antes, vamos organizar, sempre pensar antes, né? Ah, o teu dente que eu vou tirar é o dente do pilar da prótese, que segura a prótese. Daqui um pouco, para aí, não vai dar para tirar hoje, aguenta mais um pouco. Não deixa prejuízo estético, de preferência, no paciente. 10, conhecimentos de anatomia, e são os assuntos que a gente já falou hoje. Cuidado na revisão do alvéolo. Isso aqui esquece. Esquece não, lembra só no ano que vem. Isso só no ano que vem. Isso no ano que vem. Fio de sutura existem vários. Escolha o mais adequado, já falei hoje. Radiografia, né? O dente pode ser mais simples, pode ser mais difícil. E depois de 4 aulas, 4 horas quase de falando sem parar, temos algumas conclusões sobre exodontia e eu espero que vocês gravem algumas. Não precisa sair sabendo tudo, é óbvio, ninguém aprende a fazer exodontia ouvindo 4 horas de aula desse jeito, claro que não. Mas plantar pelo menos uma semente para que vocês continuem estudando e continuem procurando o caminho certo e a gente vai estar junto aí na parte prática. Como eu falei, são 6h15, a gente tinha mais um assunto para tratar. Eu vou tratar, não me importo se quando tiver que sair eu vou continuar gravando, tudo bem. Eu tenho que passar esse conteúdo aqui, é bem mais curto. Eu vou começar aqui, depois eu paro, depois eu concluo uma outra gravação, certo? Que é sobre exodontias múltiplas. Que muitas vezes a gente tem que tirar vários dentes ao mesmo tempo, né? E não há por que tirar 2, um de cada vez. Não há. Quer dizer, às vezes há. Daqui a pouco é um paciente que tem uma hipertensão, que toma cardiopata, que toma uma série de medicamentos, anticoagulante. Às vezes a gente tira um aqui, ó, tiramos 2, vamos tirar esse aqui para ver o que acontece. Foi tudo bem? Foi tudo bem. Agora vamos ali, vamos mais 2. Bom, pode ser. Só que às vezes o paciente, justamente esse paciente que é cardiopata, que toma anticoagulante, ele parou de tomar o anticoagulante naquela semana, ou substituiu o seu anticoagulante via oral por heparina subcutânea, ao redor do umbigo, por exemplo. E aí ele parou, é melhor daqui a um pouco tirar tudo numa pegada só, né? Então tu tem que considerar, mas que tu pode tirar todos os dentes da mandíbula, pode. Tu pode tirar todos os dentes, pode tirar os dentes, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu botei aqui. Pra vocês terem uma ideia, como dá, certo? Aqui, os dentes com doença periodontal não é questão de, mas dá para salvar, dá para raspar, dá.
É caso da faculdade, quando eu fiz a especialização de implante, não é caso do consultório, então não tem nenhum conflito de interesse de forma nenhuma em relação a isso. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é possível tirar todos os dentes de uma vez só, aplainar todo o rebordo, botar 4 implantes, suturar tudo, preparar para fazer uma moldagem, moldar e em 2 dias, em 3 dias, em uma semana, dependendo do teu laboratório, ainda com os pontos, tu botar uma prótese provisória, fixa, sobre os implantes. Eu estou mostrando isso. Eu estou mostrando isso porque, assim, daqui um pouco, vou ter que tirar um de cada vez, tem que tirar 2, vamos tirar por quadrante. Legal, é um belo plano. Às vezes a gente não tira, a gente tira por quadrante, deixa os anteriores por último, vai tirando lá de trás, para o paciente não ter um prejuízo estético, e deixa os anteriores por último quando ele já tiver uma prótese imediata para colocar. Beleza? Pode ser, né? Pode ser, show, ótimo. Mas lógico que a gente tem que considerar a capacidade e a curva de aprendizado, a experiência de quem está fazendo, mas eu mostrei isso, que dá para fazer, dá para tirar, dá para regularizar, dá para botar implante, dá para moldar, dá para provar dente, dá para botar a prótese, tudo no mesmo dia. Que dá, certo? Então a gente tem que, as formas como a gente vai pensar, tranquilo, né? Pois bem. Então, este aqui, como tinham dentes, muitos com doença periodontal, foi possível tirar todos no mesmo dia, lá na faculdade, na cirurgia 3, mas não tem nada de errado de tirar aos poucos. O que tem de errado é a gente tirar os dentes e não providenciar uma condição de botar a prótese para o paciente, né? Isso se chama alvéolo e gengivoplastia. Não dá para tirar os dentes e deixar assim, ó. Agora vai lá e bota uma prótese. Como assim? Com esse monte de osso, com esse monte de gengiva, de mucosa, como é que vai, e até de forma côncava aqui, ó, como é que vai botar uma prótese? Né? Então, a ideia é fazer uma alveoloplastia e uma gengivoplastia, né? Que pode ser indicada de várias formas, que eu já vou falar. Ela, normalmente, o que a gente faz é a alveoloplastia conservadora, pós-exodontia, a gente tira essas pontas, né? Seja com lima, seja com alveolótomo, seja com broca, para viabilizar o uso de uma prótese total, uma prótese parcial removível, né? Não falando de uma prótese tipo não sobre implante, não uma ponte fixa, alguma outra coisa que possa necessitar desse arcabouço ósseo que a gente não precisa tirar. Mas, por exemplo, tiramos, vamos ver aqui, esses 2 dentes. Só que no momento que tu tira os 2 dentes, ó, não basta tirar esses 2 dentes e deixar essa bossa canina aqui, ó, deixar essa ponta de osso para o paciente vai botar uma prótese total. Ó. Tira aqui e deixa essa ponta de osso. E aí vai para a prótese total. Vocês já fizeram prótese total. E aí? Não dá. Então tem que fazer uma alveoloplastia conservadora, uma alveoloplastia imediata à exodontia, né? E isso demanda incisões e aquela teoria de incisão, e isso a gente vai fazer também, se for o caso com vocês. Olha a ponta de osso que está ali, aqui tinha outra. Eu acho que a gente fez um lado de cada vez. A gente sempre considera, sem dúvida, a condição sistêmica do paciente, lógico. Aqui passando uma lima para osso. E aí o dente era 2 coisinhas. Mas a cirurgia foi daquele tamanho porque tinha que alisar esse osso. E como é que eu sei que tem que parar de alisar esse osso? Eu boto a mucosa em cima e passo o dedo. Saiu aquela baita ponta. Legal. Posso fechar. Tá? Esse outro lado foi feito em outro dia. Beleza. Esse talvez seja o outro lado, ou é o outro paciente, não importa. Mas é a mesma coisa. Os dentes também não têm grande dificuldade, mas tem pontas de osso que não poderiam ficar. Então demandam uma. Olha os dentes, daqui a pouco até vai com mais facilidade. Mas o que adianta ter as pontas de osso? Isso aqui, quando a gente descolou, estava o seio maxilar assim exposto. Isso aqui é o seio maxilar aberto. Geralmente a mucosa que está ali penduradinha está revestindo esse seio e tem osso, mas está aberto. Acho que alguém tentou fazer um enxerto. Então, olha que o dente saiu com facilidade, com o uso do sindesmótomo.
E fórceps, luxou, tirou. Só que aqui dá para ver claramente, ó, muito claramente, uma bela de uma ponta de osso aqui, ó. Aqui, ó. Então isso não pode ficar porque o paciente vai fazer uma prótese total. É o outro lado, ó, dele, ó. No dia que veio tirar os pontos. Veio tirar os pontos desse lado e a gente já fez o outro. Podia ter tirado os pontos até antes, né? Olha a ponta de osso, ó. Não dá para ficar isso. Não pode. Então não é só tirar o dente. Alveolótomo, justamente naquela ponta de osso. O alveolótomo tem essa concavidade e ele é mais afiadinho, ele não é um fórceps, obviamente. Tirou, alisou com a lima para osso. E isso aqui seria achei que era um vídeo e fechou. E foi fechado com uma sutura contínua, tá? Contínua festonada, que a gente isso aqui é um ponto simples que está no meio aqui porque precisou depois, mas uma sutura contínua festonada, que eu já comentei com vocês que a gente pode fazer na esponja quando retornarmos as aulas práticas. E aí resolveu o caso dele. Então não é só tirar o dente, tá? Às vezes tem que fazer alveoloplastias. Olha, esse aqui é o exemplo que eu já mostrei hoje. Esse aqui mesma coisa. Sindesmotomia. Força, a alavanca. Dedo para proteger. Como os 3 dentes iam sair? Ah, quero usar direto o fórceps. Tranquilo, pode usar, né? Usamos um pouco da alavanca só para mostrar para o aluno como usar a alavanca, por isso que eu pedi para usar. Fórceps. Feito. Aí tu olha, puxa vida, passa o dedo aqui, ó. Tá meio, tem uma ponta. Tira a ponta, alisa a ponta e fecha. Certo? Sempre a gente passa o dedo nessa hora, tá? A gente bota a mucosa em cima e passa o dedo. Não adianta passar o dedo direto na ponta do osso, aí é claro que vai ter ponta. Se tu não faz nada, fica aqueles casos que chegam na prótese total, para vocês lá e chegam na prótese total lá para vocês e volta para a cirurgia. Aí vai fazer uma alveoloplastia tardia, né? Vai fazer uma incisão, é pior não fazer nada. E aí o rebordo está todo irregular, aí tu pode pegar ou o alveolótomo, ou uma broca, ou uma lima para osso, ou até em vez dessa broca, melhor que essa broca, pegar uma fresa de prótese, igual a de prótese, mas não a de prótese, né? Uma usada só na cirurgia, e dá um shape aqui, dá uma geral aqui, ó. Alisa tudo, certo? Alisa, alisa, e aí uma bonita sutura contínua festonada feito pela aluna, mas era uma aluna já do 5º ano, e essa sutura aqui vocês podem pedir para a gente para fazer na prática, na esponja. É uma sutura que tem vantagem, porque é muito rápida, é uma sutura que não tem tanto nó, imagina a quantidade de nozinho que ia estar na boca do paciente. Eita, nozinho aqui, nozinho aqui, nozinho aqui, quanto nozinho espetando ele, né? Botando a língua. Mas é uma sutura que tem desvantagem. Se romper, se soltar um ponto, abre tudo, né? Então, por exemplo, se fosse um enxerto ósseo aqui, era melhor fazer pontos isolados, pontos simples. Mas se era um caso que se expuser um pouquinho ali do rebordo, não ia ter grande repercussão. A alveoloplastia ela pode ser um pouco mais radical do que essa. Tem paciente que não tem espaço para botar uma prótese. E a alveoloplastia não tem dimensão vertical suficiente para tu conseguir colocar uma prótese, né? Não chega a ter espaço suficiente. Olha essa daqui. Parem e entendam essa imagem. Se olhar de relance, não está dando para ver. Plano oclusal, desceu, oclusal do molar superior. Ó, ó o rebordão aqui, ó. O molar superior está ocluindo aqui, aqui embaixo. Acreditem, o molar superior está ocluindo ali embaixo. Por que está ocluindo ali embaixo? Pela ausência do inferior, destruiu. Né? Isso aqui é reação articular e o molar está ali embaixo. Aqui vocês vão ver, ó, tá aí, ó. Desse jeito. Então não adiantava só tirar o dente. Tinha que tirar o dente e tirar um naco de osso, literalmente,
para poder o paciente ter condição de botar uma prótese, né? Que é o que foi feito. E aí voltamos para o caso inicial, a mesma coisa, essa quantidade de osso, se planejou uma incisão, e aí tira osso, tira uns pedaços de osso, lima, tira, faz a gengivoplastia, tira o excesso de gengiva, de mucosa e fecha. Agora dá para botar uma prótese, certo? Agora dá para botar uma PPR, apoiada aqui, agora dá. Antes não dava, né? Antes não tinha espaço, porque uma prótese total, uma prótese parcial removível, na removível às vezes não precisa da parte rosa, da parte da cela acrílica, mas na prótese total precisa. Essa aqui era uma paciente da faculdade lá de prótese total, ela queria tirar esses dentes, ela tinha uma estética ruim, ela estava insatisfeita com isso, não tinha dinheiro e muita condição de fazer outra coisa, e ela olhou, vamos tirar o dente. Legal, tiramos os dentes. Mas e bota a prótese total como aqui agora? Com esse monte de osso aqui. Faz o que com esse monte de osso? Como é que vai caber dente acrílico, rosa, numa paciente assim? Eu precisava diminuir esse osso aqui, certo? E a ideia é fazer isso, porque tirar o dente é fácil. Mas e aí? E essa quantidade de osso? Né? Pois bem, então ela era assim, não imagina botar uma prótese total, né? E os dentes foram retirados e aí sobrou esse monte de osso. Aí eu sentei, fiz uma incisão e comecei a tirar. Mas olha, eu tirei, isso foi eu que fiz até lá foi uma sangueira, dá para ver que, perdão até pela foto, eu não dei o zoom na foto de propósito para mostrar o horror. Foi ruim, sangrou pra caramba, foi difícil. Eu tirei o que deu, né? Até acho que tinha que ter tirado um pouco mais, mas eu diminui muito aquele rebordo. Fiz uns pontos contínuos, depois tive que dar uns pontos simples para parar de sangrar. Não foi tão fácil isso aí. Mas eu tentei viabilizar uma forma de ela botar uma prótese aqui. Porque tinha muito osso. Né? Provavelmente, deixa eu ver. Opa. Para não ficar com uma prótese assim, né? Como está essa paciente, com tanto osso que tinha. Muito osso, eu tirei. E ela foi para a prótese, não, da faculdade, não sei se ela fez a prótese, já deve ter feito, obviamente. Não voltou para tirar mais. De repente conseguiu já fazer. É claro que dá para que numa foto dessa a gente tem perda de dimensão vertical, né? É óbvio. Tem que abrir um pouquinho mais a mandíbula, é óbvio que vai afastar isso aqui, né? Óbvio. Né? A dimensão vertical não é essa. Vai abrir um pouco mais. Mas mesmo assim era muito osso. Essa paciente aqui, ela chegou lá na faculdade, ela viu o rebordo aqui. Ela não tem nem a parte rosa da prótese total. Até perdão pela foto, mas dá para ver que na faculdade tem os plásticos aqui. Ela não tem nem a parte rosa da prótese total aqui. E o rebordo dela acabava gerando o sorriso invertido nela. E aí eu olhei, eu digo, pá, velho, deixa eu ver se eu tenho foto. Vamos fazer uma cirurgia. Vamos fazer uma cirurgia. Ela foi lá para tirar algum inferior aqui, tá? Eu olhei isso aqui, eu digo, bah, vamos fazer uma cirurgia, vamos corrigir esse sorriso dela. Eu já estava cheio de ideia, vou fotografar, vou botar na aula. Aí eu olhei para ela e digo, puxa, isso não cabe a mim, como dentista, chegar para ela e dizer, ô senhora, tá horrível isso aí, tá invertido isso aí, tá um horror. Pô, não posso dizer isso, isso não existe. Não existe eu falar isso, não tem o menor cabimento. Aí eu perguntei para ela, a senhora veio tirar aqui embaixo, a senhora está satisfeita, sim? Porque fazendo uma nova aqui embaixo, ela vai acompanhar esse sorriso de cima. A senhora tá satisfeita? Tá bem assim? Não tem problema? E ela disse, olha, problema do quê? Eu nem entendi. Aí eu falei, esquece, esquece. Vai chover hoje? Mudei de assunto. Ela não está nem um pouco preocupada com isso. Então não vai ser eu que vou dizer alguma coisa para ela e não vai ser eu que vou propor uma cirurgia para ela. Né? Não existe eu fazer isso, não é correto fazer isso. E aí não fiz a cirurgia, não tiramos as fotos e não está na aula. Mas bem que podia estar. Ia ficar legal o caso, né? Tirar esse monte de osso e fazer o sorriso dela voltar a ficar. Mas ela não se incomodava e não tinha por que a gente fazer. Mas essa é a ideia, às vezes tem rebordo demais, né? Uma das formas, isso não é tão comum, isso aqui está no livro, pouco importa,
fazer só uma alveoloplastia dentro do septo e comprimir a rebordo. Não, a gente não costuma fazer isso, mas é uma opção. Faz parte de uma aula de graduação poder dizer isso para vocês. Né? Não tenho nenhum caso porque não fiz. Não fiz, não. Mas é uma forma boa. Pode ser uma alternativa. Né? E a alveoloplastia com prótese imediata é uma alternativa boa também, principalmente como eu falei, já me contei para vocês, a gente pode extrair os dentes no modelo, deixar a prótese feita antes e tira os dentes e já bota na hora a prótese. Né? O paciente já sai com a prótese. Ele sai com a prótese, não necessariamente... Também paciente da faculdade. Tá? Tudo é da faculdade. Feito por alunos. Né? Lógico que a prótese não é tão adaptada, ela precisa muitas vezes de algum fixador, né? O fixodente, coreco, alguma coisa para segurar. Mas pelo menos não tem prejuízo estético. Né? E já saiu assim, aqui embaixo depois, na faculdade, na especialização, a gente fez o protocolo. Aqui um exemplo, estava planejado tirar esses 3 dentes, tá? Foi moldado e já se fez uma prótese com os 3 dentes. Ali para trás era prótese também, tá? Do pré para trás era prótese e dali para trás era prótese. Por isso que tem o do pré para trás prótese e prótese. E foi planejado já ter os 3 dentes na prótese. Quando foi extraído, já foi colocado e a paciente não teve prejuízo estético. Prejuízo funcional ela tem, tá? Prejuízo funcional ela tem, porque isso aqui é uma prótese provisória. É algo que não tem apoio, não dá para mastigar direito, não. Não fica muito bom, mas esteticamente não há prejuízo. Né? Aqui um exemplo, exodontia dos dentes superiores, prótese total imediata. Aqui foi feito as extrações também da faculdade. Tinha já uma perda óssea aqui. Ah, mas dá para manter? Talvez desse. Esses 2 aqui talvez não, mas canino, pré, talvez desse alguma coisa. Foi uma opção. Mesma coisa. As exodontias. Eu fui direto nessa parte da outra vez para vocês. E aí depois da prótese imediata foi feito os implantes superiores. Isso na faculdade também. Deixa eu passar essa parte de implante, que eu já mostrei. E para não precisar gravar uma outra aula, como a gente tem 1h05 que eu estou falando, eu vou falar mais um pouquinho, vai ficar gravado, se alguém tiver que sair, sem problema. Eu vou falar sobre exodontias e lesões periapicais, é bem simples o que eu vou falar. Simplesmente que essas lesões periapicais, geralmente elas se desenvolvem, vamos ver se está aqui, dos restos epiteliais de Malassez por um estímulo, né? Que pode ser uma alteração da polpa por uma fratura, algo físico, né? Por um preparo de restauração, algo químico, por exemplo, uma lesão periapical por uma sobreobturação endodôntica, né? Por uma sobreinstrumentação endodôntica seria um fator físico, mas um extravasamento de cimento endodôntico no ápice pode gerar uma alteração periapical, ou cárie, enfim, né? E aí vai gerar essa pericementite, que pode ser de forma aguda. Isso aqui vocês vão ver com mais calma, não vou perguntar nada dessa etiopatologia, dessa etiopatogenia aqui da história, né? Mas ela pode ser uma forma aguda, que pode gerar um abscesso, que pode ficar crônico, ou ficar crônico e depois gerar um processo agudo. Isso aqui pode ficar sempre, né, indo e voltando, variando muito das características. Por exemplo, tem paciente que pode ter diretamente uma fístula, a famosa bolinha de pus, né, na altura do ápice, por onde a secreção vai exteriorizar pelo caminho mais fácil, pode ser na mucosa, pode ser na pele. Tem paciente que, em vez de uma fístula, vai formar uma baita de uma lesão. Essa agressão periapical, em vez de ser agudo, como foi essa, formou uma fístula, ela foi crônica. E esse estímulo nos restos epiteliais de Malassez pode formar
cistos, dá origem a cistos periapicais, né? Como este aqui, deste tamanho, né? E isso depende muito dessa relação da resistência do hospedeiro e também da agressão, da virulência, da agressão bacteriana, né? Daqui um pouco, a mesma agressão num paciente imunossuprimido, HIV positivo, que toma imunossupressor, né? Ela pode gerar uma resposta aguda. O paciente fica com o rosto inchado na hora, ou fica com uma fístula, ou fica, né, saindo pus pelo sulco gengival, enfim. Ou não. Ou a mesma agressão num paciente com uma boa resistência pode ficar gerando um processo crônico. E esse processo crônico pode durar anos. E aí faz lesões enormes, né? Lesões grandes, principalmente por estímulo dos restos epiteliais de Malassez. O que acontece? Existe um crescimento de uma massa tecidual que ela necrosa no centro. Ela necrosa no centro. Gostava de explicar isso no quadro. Mas imaginem assim, eu tenho um grupo de células. Imagine que isso aqui é um grupo de células sólido, um grupo de células que cresceu, são células originadas no restos epiteliais de Malassez, tecido da formação do dente, da embriogênese dentária, e esses restos epiteliais formaram um tecido sólido. Só que ele vai crescendo e chega a um determinado tamanho que o centro dele, as células do centro, necrosam por falta de vascularização. Ela necrosando, o centro necrosando, cria uma diferença de osmolaridade, diferença de pressão osmótica entre o meio interno da lesão e o meio externo da lesão. Consequentemente, para equilibrar essa questão osmótica, começa a entrar líquido do meio extracelular para o meio intracelular. E forma-se um cisto que não para de crescer. Ele não para de crescer. E às vezes atinge grandes proporções. Como, por exemplo, este daqui, que ficou deste tamanho. Fazendo o acesso, a gente tem um epitélio. O cisto, por definição, é uma cavidade não pré-formada, revestida por epitélio. Vocês lembram isso? O professor Fábio da Pato deve ter dito isso para vocês. Ou seja, esse epitélio são justamente aquele grupo de células, uma das teorias, né, dos restos epiteliais de Malassez, que era sólido, que começou a crescer, ele atingiu um determinado tamanho que o centro dele necrosou, e aí dá uma diferença de osmolaridade e começa sempre a entrar líquido, o líquido citrino, né, o famoso líquido citrino, líquido do meio externo para o meio interno. E aí ele cresce e não para, fica crônico. Esse aqui é um líquido que está dentro do cisto, né? O epitélio, a cápsula fibrosa do cisto e a cavidade não pré-formada que ele fez. Fica desse tamanho, né? Vocês já vão entender por que eu estou dizendo essa historinha toda. Que foi tirado o cisto, tirado a causa, enfim. Por exemplo, a gente olha um molar deste, aberto, aqui tem saliva, um pouco de saliva, devia ter secado, mas aberto, com acesso endodôntico, saía pus, e o paciente só descobriu que tinha um cisto porque ele ficou agudo, ele agudizou. Por isso que aqui tem essas setas de ida e volta. O processo pode ficar crônico, ou pode ser um granuloma, ou um cisto, mas pode gerar um granuloma, e ficar agudo, ou começar agudo e cronificar. Enfim, tudo isso pode acontecer. Resultado. Tu pede uma radiografia para esse paciente que drenava pus, tinha aumento de volume, agudizou, mas radiografando, tu já tinha um cisto enorme aqui. Certo? Ó, tamanho do cisto. Ou seja, o epitélio estava formado. Aqui a pressão era menor do que fora e não parava de entrar líquido. E ele não ia parar de aumentar. Só se descobriu porque começou a drenar pus, porque ele agudizou. Ele infectou, ele agudizou. Certo?
né? Tem paciente que agudiza direto, fica com o rosto inchado desse jeito, e tu faz a radiografia e tu tem um processo bem leve, mas com aquela repercussão toda no rosto. Isso varia de acordo com a resistência do hospedeiro e com a agressão, com a virulência, com a agressão, né, que se tem ali. Isso aqui a gente vai discutir na aula de infecções. Olha esse outro aqui. Isso aqui, acreditem, um cistão, vocês vão ver. Ele expandiu o palato e expandiu a vestibular. Olha o tamanho que é essa diferença, né? Que esse líquido que não para de entrar, olha o palato, olha aqui a vestibular. Duro, cisto desse paciente. Não era tumor, cisto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei de dizer que isso aqui está crescendo por uma diferença de osmolaridade do meio interno para o meio externo. E começa a entrar líquido e não para. Significa que se eu abrir isso aqui e romper a unidade cística, se eu romper a unidade cística, eu vou equilibrar as pressões, digamos assim. E aí vai parar de entrar líquido. E isso aqui tende a diminuir. E uma das formas de tratar isso aqui é fazer o que se chama de descompressão. Tu tira um pouco da cápsula para do epitélio para fazer a biópsia, para fazer o exame histopatológico, bota um dispositivo e o paciente fica lavando isso aqui dentro, ele fica lavando, mas quando tu abre e rompe a unidade cística, tu vai lavando e isso aqui fica equilibrado, isso diminui e depois tu finaliza com a cirurgia. Mas depois de 9 meses, 1 ano, ele fica 12 meses lavando isso aqui. Vai entrar comida, dá de tudo aqui, ele fica com esse buraco e fica lavando. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se a gente tem um dente, ora, finalmente é o que eu quero dizer. Se a gente está tirando um dente que tem uma imagem de um cisto, a gente deveria remover tudo, porque a gente não sabe se aquilo é um cisto ou se aquilo é um tumor odontogênico. A gente não sabe o que é aquilo. Então a gente deveria remover tudo. Mas às vezes a gente está tão perto do nervo alveolar inferior ou tão perto do seio maxilar que se a gente romper a unidade cística, pelo menos, e tirar alguma coisa, pelo menos vai equilibrar. Mas a gente não consegue saber se é ou não é tumor. Isso aqui o aluno tinha tirado esses 2 dentes, esses restos articulares, e aí eu sentei e digo, não, só um pouquinho. Olhei de novo a radiografia, tem alguma coisa aqui, ó. Tinha um cisto bem grande que foi retirado juntamente com a exodontia. Então o assunto da aula, depois de toda essa introdução, é exodontias e lesões periapicais. O que fica disso? Fica disso que a gente tem que remover essa lesão, as lesões a gente tem que remover, mandar para exame histopatológico, porque só o exame histopatológico vai nos dizer o que elas são, certo? Mas se daqui a um pouco a gente estiver muito perto de algumas estruturas anatômicas, com fundo de alvéolo, vocês vão ver que eu vou olhar e vou dizer, opa, não vou tirar tudo porque eu já não sei, às vezes acontece. Romper a unidade cística já resolve. Claro que se for um tumor, não resolve. Então, o dente removido e a lesão cística que deve ser enviada para exame histopatológico. Ser guardada em formol, em formalina tamponada 10%, distendida no papel do fio de sutura e enviada para o Fábio e para o pessoal da Pato lá olhar e ver o que é. Isso vocês vão fazer bastante. Então, aqui o caso, a exodontia e tudo aquilo que foi removido. Essa é uma grande dificuldade. Tu tem caso que... Imagina tu ter uma lesão periapical aqui, ó, em cima deste dente. E aí ele está em íntimo contato com o seio maxilar. E às vezes a gente fica na dúvida, cureto, não cureto, cureto, não cureto. A gente tem que tentar curetar, né? Mas a gente tem que ter na mente que cisto, ele não cresce sozinho, ele não vive sozinho. Ele precisa ter a unidade cística do inteirinha para ficar crescendo por diferença de osmolaridade, para ficar entrando líquido nele e ele continuar crescendo. Então, se eu romper a unidade cística, está resolvido. Mas se for tumor, se eu deixar uma célula, tem chance de voltar.
Então, a gente tem que ter sempre cuidado, ó, a proximidade com o seio maxilar na hora de curetar, tem que ter cuidado. Aqui no caso, era um granuloma periapical, não era um cisto, era um granuloma periapical, tá? Olha aqui um outro, próximo do seio maxilar, e isso é muito comum também. Às vezes, por isso que eu sempre falo, olhe o dente. Eu faço a exodontia e o cisto vem junto com o dente. Ó, ele vem junto, toca aqui, tá molinho, mole. Então, ele veio junto com o dente. Faça a radiografia de qualidade também por isso. Porque o que acontece? Às vezes, se tu não tem essa radiografia, quando tu tira esse dente, tu bota a cureta aqui no fundo e vê que tá tudo mole. Só que se tu trocar no feixe vascular-nervoso alveolar inferior, ele também é mole. Ele também é mole. E aí? E aí tu não sabe se tu tá tocando no cisto ou no feixe. Tá anestesiado. O paciente não sente. E aí se tu toca no feixe, o paciente fica com o lábio anestesiado, que pode ficar por uma semana, por um mês, por um ano ou para sempre. O lábio formigando. Tá comendo no restaurante, fica um pedacinho de pão ali no lábio, ele não sente que tem um pedaço de pão no lábio. A gente causa um dano no paciente. Se a gente não tiver uma radiografia de qualidade e saber, ó, não, só um pouquinho, olha aqui, ó. Tá longe do canal. Toca a cureta. Porque às vezes a gente bota a cureta aqui embaixo e começa a sangrar mais, porque é um tecido de granulação, e começa a sangrar mais e tu diz, ai, tá sangrando porque eu peguei aqui ou tá sangrando porque é um tecido de granulação? E eu não sei isso, e em algumas vezes eu não sei até hoje. Né? Então tem que ter cuidado e devemos coletar, sim. Ó, sempre observar as estruturas anatômicas. Ó, isso aqui tu nem percebe direito onde é que está o canal. E aí para tu coletar isso aqui, né? Vamos devagar, vamos ver se não sai junto. Esse saiu junto, graças a Deus. Se saiu junto, não precisa coletar. Se saiu junto, não precisa botar coleta lá no fundo. Né? Olha esse outro. Foi retirado o dente e tiramos todo o tecido que estava ali junto. Mandamos para exame histopatológico. Olha esse aqui. Olha a relação com o canal mandibular. Íntima. Íntima. Total. Aqui tem um pouquinho de osso. Aqui já não tem mais nada. Né? E aí, bota a cureta aqui. Bota a cureta na fé aqui, sem medo. Não bota. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Esse caso aqui eu coletei um pouco pelas paredes, um pouco por essa parede, e se eu deixei um pouco aqui em cima do canal, deixei, eu mandei para exame histopatológico e deixei um pouco ali. Ah, mas como é que tu deixou? Eu deixei porque tu tem olho de raio-x para saber que é cisto. Não, eu não sabia que era um cisto. Eu não sabia que era um cisto. Mas o que eu sabia? Olha, eu vou tirar, eu não vou causar um dano numa lesão que 99% das vezes é um cisto. O dente tem necrose, tem endo, tem todo motivo para ser inflamatório isso aqui. Né? Mas se não for, eu já mandei para exame o que eu tirei e vou acompanhar. Né? E se for cisto ou granuloma, já está resolvido, já está tratado. Né? Então tem que cuidar, tem que cuidar. Né? Mas fique claro na aula de hoje. Cisto, rompendo a unidade cística, acabou. As células vão degenerar, acabou. Né? Não vai voltar. Não vai voltar. Olha aqui esse outro aqui. Em cima do canal. Toda pinta de cisto. Né? Dente com endo, a endo que não chegou lá até o ápice. Né? Muito provavelmente um cisto. Mas pode ser um ameloblastoma? Pode. Mas se for um ameloblastoma bom, eu vou tirar até onde eu conseguir tirar. Se for, eu vou ter que acompanhar, né? Eu vou ter que acompanhar, vou ver se vai se recidivar, vou ter que depois fazer um outro procedimento, vou ter que dar um jeito. Mas eu vou me tocar para cima do canal mandibular aqui? Será? Não. Eu sei que se eu romper a unidade cística, o que sobrar de célula aqui, por ser cisto, vai degenerar e está resolvido, né? Mas o que eu não posso é tirar um pouco que eu estou tirando e mandar para botar fora, né? Eu tenho que mandar para exame histopatológico. Isso tem que ser cuidado. Então,
Lembrar que tem que mandar para exame histopatológico, lembrar das estruturas anatômicas, lembrar que se romper a unidade cística, está resolvido. Se não fizer nada, às vezes não se rompe a unidade cística, forma isso aqui, ó. Não é tão comum, se chama cisto residual. Tu olha, puxa, mas não tem dente, não tem nada, mas que coisa, o que que é isso? Bom, pode ser um ceratocisto? Pode. Pode ser um ameloblastoma unicístico? Pode. Não, não é, mas pode. Ou é um cisto residual, era um dente que foi retirado, não foi curetado, nada, não foi, talvez nem feito radiografia, e formou um cisto residual. A gente abriu, né? Fez a enucleação, se chama enucleação, removido o cisto, está ali a cavidade cística. Era um cisto residual de algum dente que foi extraído e que não foi tomado o devido cuidado, né, de curetar. Provavelmente não foi feito nenhuma radiografia antes. E aí ele continuou crescendo. Eu falei já que ele cresce por essa diferença de osmolaridade, certo? E aí foi fechado com sutura contínua. Bom, então vamos semana que vem. Qualquer dúvida me perguntem em relação à semana que vem. Mas terá 2 horas para entrar no das 5h30 às 7h30 para entrar no Moodle para responder aquelas perguntas e depois que começa tem 2 horas para responder, né? E botem lá verdadeiro ou falso, depois a gente avalia e a gente conversa depois na 1ª de julho, então, né? Porque 18, 25, no dia 2 ali, a gente vê se o Guilherme estava faltando uma aula, vamos ver se ele vai dar. A gente vai organizar como que vamos fazer. Feito? Então, boa noite, um abraço e qualquer coisa, pergunta no mundo. Oi? É todo o conteúdo? Não, só o que eu falei. Eu só perguntei coisa que eu falei. Ah, tá certo, então. Obrigada. Nada diferente do que eu falei. Tá bom, Certo? obrigada. Boa noite. Boa noite.